bem-vindos à Escola da Bíblia e vamos iniciar mais uma série de estudos e desta vez a série tem como título Dispensações, Estudo Perigoso. Ora bem, o que é dispensações? Esta palavra vem do dispensacionalismo, que é o estudo ou um método de interpretação histórico que divide a obra de Deus e os seus propósitos em 7 períodos de tempo. 7 períodos de tempo. Eu vou mencionar os 7 períodos. O primeiro período desse estudo é chamado a dispensação da inocência. O segundo é a dispensação da consciência. Depois tem o período que chamam-lhe a dispensação do governo humano. O quarto período chamam-lhe a dispensação da promessa. Depois, no quinto período, a dispensação da lei. Depois, a dispensação da graça, que é o período que esse estudo indica, que é o tempo que atualmente estamos todos a viver, a chamada dispensação da graça. E por último, tem o sétimo período, que é a dispensação do reino milenar, isto é, o período em que Cristo vem reinar nesta terra por 1000 anos. Estes são os 7 períodos que o dispensacionalismo estuda. É um método de interpretação, como eu disse, interpretação histórico, que divide a obra de Deus que está escrita na Bíblia, não é? E divide também os propósitos de Deus. Porquê é que eu digo que este estudo é um estudo perigoso? É perigoso porque levanta várias questões, e nós já vamos ver algumas, que induzem as pessoas no erro. Eu não quero de maneira nenhuma aqui armar-me em pessoa que sabe tudo, não é nada disso, mas eu sou uma pessoa que busco muito e luto pela verdade do Evangelho e daquilo que é a verdade, a palavra de Deus. E sempre que eu verifico que, em alguma matéria, a Igreja ensina algo que não corresponde à completa verdade do Evangelho de Jesus Cristo, pois eu estou presente para falar. Porque é da minha obrigação falar como cristão e também, sendo eu pastor de uma igreja, tenho também responsabilidade dupla para, junto com aqueles que desejam, assim, lutar também pela mesma verdade. Não quero de maneira nenhuma ofender ninguém, o meu propósito não é absolutamente esse, mas sei também que ao falar como eu estou a falar, vai criar algum desconforto, principalmente para quem frequentou escolas bíblicas, institutos de ensino, onde o dispensacionalismo é ensinado. Os pais deste estudo é o John Darby e o Scofield. Por isso é que existem Bíblias também com anotações de Scofield. Vocês já devem ter ouvido falar. E claro que nessas Bíblias, essas anotações vão a favor das dispensações. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 1 e eu quero que, com todo o temor diante de Deus, tentar mostrar pela Bíblia a vocês que estão a estudar também junto comigo, porque é que este estudo das dispensações, esta divisão, este método de interpretação histórico que divide a Bíblia em 7 períodos, porque é que é perigoso. Vamos então à leitura da Palavra de Deus no livro de João. Eu estou aqui a abrir a minha Bíblia, João capítulo 1.
E vocês podem ler também o versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uma das coisas em que os que acreditam neste estudo das dispensações falam e defendem que nós, atualmente, a Igreja de Jesus Cristo, está a viver a dispensação da graça, que é o sexto período de tempo de divisão, porque o quinto é a dispensação da lei e depois vem a dispensação da graça. E um dos versículos que os defensores desta doutrina usam é este que eu acabei de ler. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E então dá a entender que existe o tempo que foi a lei, onde as pessoas viviam debaixo desse tempo, chamado tempo ou dispensação da lei, e depois então Jesus trouxe a graça e Jesus, ou a morte de Jesus Cristo, deu-se o início da dispensação da graça. Bem, eu quero dizer a vocês, com todo o respeito, que o tempo da graça sempre existiu na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E porquê? Porque todas as pessoas no passado, todos os antigos, aonde nós podemos pensar, desde o tempo de Abraão, o David, o próprio Moisés, todas aquelas pessoas que fizeram parte da nação de Israel, os judeus, que tinham a lei de Moisés, de facto, sobre a vida deles, todos eles foram salvos não pela lei, mas pela graça. Quem realmente creu em Deus, esses foram salvos pela graça. E porquê que eu digo isto? Porque não há registro algum na Bíblia de que alguma vez algum homem tenha sido salvo pela prática da lei. E porquê? Porque nós vamos ver pela Bíblia que quem falhasse em algum ponto da lei, ele era culpado na lei toda. Ora, se a pessoa é culpada por falhar um ponto da lei, logo já está condenado. Por isso é que a lei condena. E veja aí o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago faz lembrar-nos isso. Tiago 2, versículo 10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, veja, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Qualquer falha na lei torna o homem transgressor. Então, nunca ninguém na vida, na história não só da Igreja de Israel, na história do mundo, não houve nenhuma pessoa sequer que foi salvo pela lei, por praticar a lei. Porque bastava falhar uma vez, já estava condenado, considerado transgressor. Então, como é que as pessoas no passado, antes de Jesus vir, como é que elas se safavam? Como é que elas, por assim dizer, poderiam ser justificados diante de Deus e salvos como nós também hoje podemos ser? Como é que era? Do mesmo jeito como nós hoje somos salvos também, pela pregação do Evangelho. Veja aí Romanos capítulo 1, Romanos 1, Romanos 1, versículo 16 diz assim: Paulo estava a dizer, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é a salvação
de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, primeiro é do judeu. Quem foram os primeiros a ouvir o Evangelho? À partida foram os judeus. E já vamos ver. Mas até antes dos judeus foram o Abraão. O Abraão, quando ouviu o Evangelho de Cristo, ele não era judeu. Nem sequer existia Israel. Israel ainda não existia. Não havia nenhum judeu à face da terra. No tempo de Adão, do Enoque, diz que Enoque andava com Deus. No tempo do Abel, que trouxe os sacrifícios de fé diante de Deus. No tempo do Enoque, no tempo de Noé, Noé creu em Deus. E por isso ele foi salvo, ele e a sua família, não só do dilúvio, mas quando eles morreram foram salvos. Porquê? Porque eles creram em Deus. Já naquele tempo eles ouviam Deus. Deus lhes apareceu, não fisicamente, porque a Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus cara a cara, mas eles ouviram a voz de Deus. E Deus pregava, já naquela altura, pregava o Evangelho àquele pessoal. Então, a Bíblia diz aqui, Romanos, outra vez, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Já antigamente, no Velho Testamento, as pessoas viviam, quem cria em Deus, viviam da fé. O próprio rei David mencionou isto: o justo vive da fé, nos seus salmos. Então, o que é que vocês acham que os profetas no Velho Testamento falavam de quê? Falavam do Messias, falavam da salvação, falavam do quê? Do verdadeiro Evangelho de Cristo, que a salvação é pela fé e não pelas obras. A única pessoa, preste bem atenção que eu vou dizer, a única pessoa que conseguiu praticar a lei de Moisés toda, o único, foi Jesus Cristo. Por isso é que ele foi considerado justo. E por ele ter conseguido praticar a lei toda, não falhou nem sequer uma vírgula da lei de Moisés, ele então pôde morrer no nosso lugar, pagando o preço que nos levava à condenação no juízo final, no julgamento final. Então, ele veio pagar esse preço, ele veio cumprir. Podia ter sido até no tempo de Abraão, mas não foi. Foi no tempo do Império Romano, onde o Império Romano tinha bastante ascensão no mundo. Foi nessa altura que Cristo veio pagar o preço por todos nós, mas pagou o preço dos antigos e os nossos agora também, para que nós não sejamos condenados para a vida eterna, mas salvos pela graça que há no perdão dos nossos pecados, por ele ter pago por nós naquela cruz. Aleluia. Então nós temos que entender isto, porque esta divisão faz confusão na mente de muita gente. E não tem como dividir nada. O tempo da graça sempre existiu. Sempre existiu. Veja aí, por exemplo, Lucas... aliás, vamos primeiro a Romanos 4. Estávamos a falar de Abraão e de Davi, etc. Romanos 4, vamos ver como é que eles foram salvos. Quer ver? Romanos 4, versículo 1, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, está a falar das obras da lei, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Isto é, quem realmente conseguisse praticar a lei toda, ele só tinha que se gloriar. Mas é engraçado que no tempo de Abraão nem lei havia ainda, porque a lei veio com Moisés. Diz assim o versículo 3: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, isto é, não pratica obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também David, olha o que David
fez. Ora, declara: bem-aventurado o homem quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Isto é, se você continuar a ler, vai ver que esta justiça de Deus, de Ele perdoar os nossos pecados, não é? Para quem crê nele e crê no Evangelho de Cristo, esta justiça de Deus não veio só para quem era da circuncisão, que eram os judeus que tinham aliança com Deus. Também veio para os incircuncisos, que somos nós, hoje. Glória a Deus. Nós nem sequer somos judeus. Nós nascemos, cada um nasceu no seu país. Eu sou português, nasci em Portugal, pronto. Então, mas esta graça do Evangelho veio para mim também. Se eu crer em Jesus Cristo, se eu crer no Evangelho de Jesus Cristo, eu sou salvo. Sou salvo pela minha fé em Deus. Glória a Deus. Veja aí outro exemplo. Em Gálatas, só para vocês tomarem notas, que eu já preguei isto na série sobre fé quando eu falei. Vocês podem depois ir ver, mas Gálatas 5 diz que Abraão ouviu o Evangelho de Cristo. Agora vamos ver o exemplo de uma pessoa, que era o Simeão. Está em Lucas capítulo 2. Não é? Lucas 2. E diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Veja, este homem vivia antes da morte de Cristo. Portanto, estamos a dizer, segundo os dispensacionalistas, diriam que este homem vivia no tempo da lei. Muito bem. Então, se ele vivia no tempo da lei, olha o que a Bíblia diz sobre ele. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quem é que estava sobre ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo já também estava sobre pessoas no tempo chamado tempo da lei? Pois, parece que sim. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, já naquela altura, antes de Cristo morrer, vá lá, no tempo que vocês que acreditam na dispensação dizem que é o tempo da lei, muito bem, já havia pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Assim como hoje há pessoas que acreditam em Jesus e mais, e que acreditamos que ele vai vir a segunda vez. Mas ele ainda não veio a segunda vez, mas estamos a acreditar. Lá está. Porquê que nós acreditamos? Porque cremos nesse Evangelho. O Evangelho anuncia a segunda vinda de Cristo também. Ele vai vir buscar a igreja. Glória a Deus. É uma promessa. Então nós estamos salvos porquê? Porque cremos no Evangelho. Cremos nestas mensagens que é o Evangelho. Que é a promessa do Cristo Redentor e daquele que vai vir reinar também. Glória a Deus. Então este pessoal, desculpa a expressão, mas este pessoal, já no Antigo Testamento, eles ouviam. Por isso é que Isaías dizia assim: quem creu na nossa pregação? Porque os antigos profetas pregavam sobre Jesus. E as pessoas que acreditavam no Messias, eles eram salvos pela fé, tal e qual como você e eu hoje também somos salvos pela fé. Glória a Deus. Por isso é que David fala do justo e do ímpio. Nós hoje falamos do crente e do descrente.
Pronto. Mas é a mesma coisa. E isto é importante. Agora veja ainda para reforçar o que eu estou a dizer, para vocês entenderem. Vamos ver o exemplo do João Batista. João Batista foi o último profeta, não é? Antes de Cristo. E veja o que é que este profeta também pregava. João 3. João capítulo 3, versículo 36. Isto são palavras do João Batista. Ele diz assim: aquele que crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista faz esta declaração 3 anos antes da morte de Cristo. E já nesta altura, quem cresce no Filho, quem cresce neste Messias, foi prometido durante anos e anos pela boca dos profetas, porque esses profetizaram por Deus. Foi prometido por Deus. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão acreditou em Jesus. O próprio Jesus diz lá em João 5 que ele viu o dia de Cristo. Abraão viu o dia de Cristo. Ele creu. Quem crê nele, no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ele está a falar do futuro ou está a falar na forma do presente? É no presente, ele está a falar no presente. Naquele preciso momento, quem cresce em Cristo era salvo. Por isso é que aquele que estava pendurado, já não me lembro se era à esquerda ou à direita de Jesus na cruz, mas vamos dizer, o salteador bom, aquele que creu em Cristo, Jesus ainda não estava a morrer, ainda estava vivo, estava lá na cruz, ainda não estava consumado. Jesus disse ao rapaz ao lado, disse assim: olha, ainda hoje vais estar comigo no paraíso. Então as pessoas já naquela altura eram salvas assim. Veja aí João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem foi aquele que enviou Cristo? Isto já é Jesus a falar. É Deus o Pai. Então quem ouve a palavra de Deus e crê em Deus e crê que Deus enviou Cristo, tem a vida eterna. É o que a Bíblia diz aí. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. E é isso que aconteceu com Abel, com Enoque, com Abraão, com Noé, e todos estes eram antes do povo judeu. Depois, mais tarde, com Isaac, Jacó, com David, todo este pessoal. E se você for a Hebreus 11, vai ver lá uma lista de nomes daqueles que creram neste Evangelho, que foram salvos porque creram na palavra de Deus e creram naquele que Deus enviou. Esses foram salvos pela fé e não pela lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei, aquilo era difícil. Nunca houve ninguém que conseguisse. E o único que conseguiu foi Cristo. Por isso é que Cristo teve que vir cá para fazer algo extraordinário. Pense bem nisto que eu vou dizer agora. Você já reparou que durante a estadia de Jesus Cristo aqui nesta terra, que ele teve várias oportunidades para falhar, e se ele falhasse, estava isto tudo estragado? Veja quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Se ele tivesse dado ouvidos ao diabo e obedecido ao diabo, já não havia hipótese alguma para a humanidade. Porque ele teria falhado na palavra de Deus, na lei, e ele não poderia mais morrer no nosso lugar para pagar o preço da nossa condenação. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, poucas horas de ser crucificado,
Diz a Bíblia que ele deitou gotas de suor, gotas de sangue. O suor transformou-se em sangue. Tal era a agonia. Ele até disse: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas o pai não falou nada, Deus estava calado. E ele percebeu: bem, não há hipótese, tem mesmo que ser. E ele foi. Ele podia ter-se recusado. E porquê que Cristo teve que morrer aquela morte? Porque teve que se fazer justiça. Ele é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. E como eu disse, este evento podia ter sido feito até bastante antes. No tempo de Abraão, por exemplo, Jesus já podia ter vindo lá. Ou Jesus podia só vir agora, no tempo de agora. Não é? Mas veio no tempo em que o Império Romano estava em ascensão. Porquê? Não faço ideia. E depois um dia perguntamos a Deus. Agora, alguém tinha que pagar aquilo que nos condenava a todos, desde Abel, Adão até nós, alguém tinha que pagar isso. E foi naquele tempo e naquela hora que Deus decidiu. Mas nós, homens, temos a tendência de complicar o Evangelho, temos a tendência de complicar aquilo que é simples. E é preciso vir alguém, como veio este tal John Darby e Scofield, não é? Para vir complicar estas coisas todas e até fazerem disto matéria de escola bíblica. E isso gera uma confusão danada, porque depois as pessoas começam a misturar se a salvação é para hoje, se não é, se a pessoa está salva, se não está, se perde a salvação, se não perde. Daí por isso é que eu digo que isto é perigoso, porquê? Porque gerou muitas falsas doutrinas a partir destes estudos, que eu depois irei explicar nas próximas lições. E quando você põe a sua esperança numa falsa doutrina, é perigoso, porque é falso, é mentira, e o que é mentira é complicado. Então, meus amados, eu não quero aborrecer ninguém, não estou aqui para chatear ninguém. Eu quero, através deste projeto que é a Escola da Bíblia, que é um projeto grátis, não tem que pagar nada, os vídeos estão à disposição de todos aqueles que quiserem ver, vocês podem partilhá-los também nas redes sociais. Eu sei que há de haver pessoas que não concordam com aquilo que eu digo, e tudo bem, não tenho qualquer problema com isso. Agora, uma coisa eu sei, à partida, já com esta primeira lição, mostrei-vos pela palavra de Deus que esta questão do dispensacionalismo é perigoso, porque quando dividem os atos de Deus em 7 tempos, não é? Como eu disse no início, não é? O tempo da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça, quer dizer, dá a entender que a graça só veio agora após a morte de Cristo, mas não é verdade, é mentira, e hoje mostrei-vos pela Bíblia que é mentira. A graça de Deus, meus amados, quando o homem pecou, quando Adão e Eva caíram em desgraça, Deus fez logo uma promessa. Deus criou logo um plano, uma estratégia para nos safar a todos. Ele nos ama e foi esse amor que até os dias de hoje moveu Deus. A graça dele está sobre a humanidade, quer ajudar a humanidade, mas para isso é necessário nós crermos nele. Arrependermos dos nossos pecados, arrependermos dos nossos caminhos falsos e virarmos-nos para Deus. Deus está pronto para receber qualquer pessoa e perdoá-la, mas precisamos de dar ouvidos a Deus. Deus te abençoe e até à próxima lição.